Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Vamos estar passando para a nossa meditação nesta noite, dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós. João 3, versículos 1 ao 15. Vamos estar lendo, irmãos, esse trecho da palavra do Senhor. João 3. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos estar orando. Bondoso Deus e Pai, agradecemos pela leitura e estudo da Tua Palavra, pelo que já podemos cantar aqui, ler, pelas maravilhas do Senhor feito em nossas vidas, pelo Teu povo restaurado, regenerado, por fazermos parte desse povo, Pai, que tem vivido a Tua graça, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito na vida da igreja do Senhor, Pai. Abençoa neste momento, que o Senhor esteja nos dando Teus ensinamentos, crescimento, falando ao nosso coração, afufando o nosso coração para que venhamos a compreender a mensagem, Pai, dela, nos a ler e praticar dia a dia, Pai, desse privilégio que o Senhor nos dá, de poder meditar na Tua Palavra. Agradecemos por este momento, por cada irmão que está aqui presente, por aqueles irmãos que estão em suas casas, tem a oportunidade também de, o culto online, estar te cultuando, te adorando, participando do culto, que o Senhor esteja abençoando, dando no nosso coração edificação, abençoando esta igreja, o pastor que está em férias com sua família, suas viagens, e outros demais irmãos também que estão viajando, que o Senhor esteja guardando, nossos irmãos enfermos, ó Pai, que estão sob cuidados médicos, esteja abençoando, especialmente nossos irmãos idosos, esteja fortalecendo suas vidas, especialmente Dona Tereza, o Dinei, os irmãos que cuidam deles, estão com eles, o Senhor esteja abençoando suas vidas, sustentando, e os demais irmãos também, mais irmãos idosos, que carecem do Teu fortalecimento, da Tua paz, irmão Pedro, esposa, os queridos todos, e tantos outros demais, ó Pai, os irmãos enlutados, dá o conforto, força, paz, e a Tua alegria no coração. Edifica-nos, ó Pai, carecemos da Tua direção, da Tua unção, da Tua direção e amparo. No nome de Jesus, amém. Irmãos,
Algo maravilhoso que Deus tem feito na vida da igreja ao longo dos séculos é a ação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo que tem operado na vida da igreja. Quando Jesus subiu ao céu, seus discípulos estavam lá cabisbaixo, tristes, ele falou: não fiquem tristes, fiquem alegres, porque eu subo, mas eis que vem sobre vós o Espírito Santo. Lá nos momentos finais aqui de João, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 e os demais capítulos, Jesus Cristo conforta os seus discípulos com a vinda do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, estava prestes a ir, passar pelo o que ele passou, os discípulos de Jesus estavam tristes. E agora, o que será de nós? O que será da igreja? Jesus Cristo: não, pode ficar calmo, está quieto o coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, não há para ficar turbados, porque Jesus, com a subida de Jesus assunto aos céus, o Santo Espírito de Deus iria voltar, descer sobre a igreja e cuidar da igreja, não deixar que essa igreja ficasse sozinha, desamparada, mas sim amparando e sustentando. E graças a Deus, irmãos, é isso que nós temos visto ao longo da história da igreja. Para muitos irmãos é difícil compreender a história da igreja depois de Cristo e história da igreja antes de Cristo, porque a história da igreja, irmãos, a igreja é desde Cristo, é desde o Éden. Não veio aqui muitos irmãos, infelizmente, ainda batem nessa tese que a igreja começou em Cristo. Sim, a igreja é hoje, a igreja que nós vemos, uma igreja universal, mas a igreja existiu desde o primeiro dia. Quando Deus ia lá no paraíso, lá conversar com Adão e Eva, a igreja estava ali. A igreja, povo de Deus, povo unido de Deus. E quando houve a separação por causa do pecado, o próprio Deus cuidou para que essa igreja não ficasse desamparada. Então, pelo longo dos séculos, irmãos, a gente vê, quem tem lido, quem tem estudado a Bíblia, tem visto a ação poderosa do Espírito Santo ao longo da história da igreja no passado. Deus trabalhando na vida da igreja, Deus tocando os corações, transformando vidas que, ao olhar humano, pareciam uma pedra, mas Deus lapidou e fez dela um vaso de bênção em suas mãos. E depois que Cristo, irmãos, foi assunto aos céus, nós vimos tantas manifestações da ação de Deus na vida da igreja, tanto poder transformador, tantas vidas sendo regeneradas, sendo transformadas pelo poder maravilhoso de Deus. E aqui no contexto que nós estamos lendo aqui, irmãos, nós vemos aqui quando Nicodemos visitou Jesus, já estudamos várias vezes, não é a primeira vez que fala sobre esse assunto, e nunca vai ser deixado de falar, mas no contexto em que estava aqui, do dia aqui, da hora, em que Jesus Cristo estava lá, na sua casa, Nicodemos foi visitar Jesus. Nicodemos era um homem, não era um homem qualquer ali, em Jerusalém, no tempo de Jesus. Ele era um mestre da lei, conhecido em todo Israel, por ser um rabino. Chegou lá, tratou Jesus, falou: Rabi. Ele chegou a um ponto, irmãos, de se tratando mestre com mestre. Olha vamos dizer assim, uma certa arrogância por parte de Nicodemos, chegar próximo a Jesus e querer se comparar mestre a mestre. Jesus Cristo já veio: Nicodemos, não é assim que funciona, filho. Se não nascer de novo, não há de entrar no reino dos céus. Então, irmãos, a grande necessidade da igreja hoje, irmãos, não só hoje, mas como foi no passado e como será daqui para frente, até o dia que Cristo voltar, tem que haver um novo nascimento. Um novo nascimento. Se você está aqui na igreja hoje, você não está aqui porque à toa, porque Deus chamou você aqui. E Deus quer você
diferente daquele você que você era antes de conhecê-lo. Diferente de que era você antes de conhecê-lo. Irmãos, isso tem que ter evidência em nossas vidas. Quando nós somos de Cristo, irmãos, como nós somos cheios do Espírito, tem que haver evidência. Alguma coisa em nossas vidas tem que mostrar que nós somos crentes. Alguma coisa em nossas vidas tem que mostrar que nós somos diferente do eu, que eu era antes de conhecer Jesus. Porque nós somos, irmãos, a palavra de Deus, nós somos como a menina dos olhos de Deus, cuidado com tanto carinho, com tanta preciosidade, que se ao tocar, a gente tocar a nossa menina dos olhos, a gente, no momento, a gente sente uma dor. É isso. Então, como nós somos meninas dos olhos de Deus, nós somos cuidados por Ele. E dentro de nós o Espírito Santo habita, irmãos, como em jarro de barro. Para quê? Para que a excelência da preciosidade, irmãos, não seja nossa, mas seja de Deus. Seja de Deus. Então, uma vez que haja evidência em nós, irmãos, nós vamos viver de maneira diferente. Há caracteres em nossas vidas que nós sabemos. Não precisa, o único que sabe é o Espírito Santo de Deus. Caracteres em nossas vidas que nós precisamos e devemos mudar para moldar aos padrões de Cristo. Para moldar os padrões de Cristo, a vida de Cristo. E uma ação maravilhosa, irmãos, que acontece na vida da igreja, e muitas vezes as pessoas querem, muitos querem perguntar, mas como isso pode acontecer? A curiosidade, você acha que aqui foi só de Nicodemos? Foi a minha curiosidade, e sempre tem sido a minha curiosidade, e tem que ser, porque daí a gente vai procurar saber mais sobre o poder do Espírito na vida da igreja. Como isso acontece, Senhor? Como pode um homem velho nascer de novo? Não é pelo método ordinário. Entenda isso, irmãos. O método ordinário de um homem nascer de novo é voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez. É o método ordinário, mas é pelo método extraordinário. Extraordinário que é a ação de Deus na vida, nas nossas vidas. Algo que um dia aconteceu comigo, aconteceu com você e está acontecendo na vida da igreja. Só que quando acontece isso na minha vida, nas nossas vidas, irmãos, tem que ser, o eu de hoje tem que ser diferente do eu do passado. Não pode ser o neto lá antes da sua conversão, vivia, praticava certas atitudes, certos atos. O neto hoje é de Cristo, mas continua fazendo hábitos e vivendo hábitos passados, trevas? Não, tem que haver novidade de vida. Esse tesouro que há dentro de nós, irmãos, quando uma vez espiado, ele reflete que é a glória de Cristo, ele brilha, porque o ouro, por mais anos que passe, ele continua brilhando, continua reluzindo. 21 anos. Reluz ainda. E é essa preciosidade, irmãos, porque quando tempera o poder de Deus em nós, o ouro trabalha dentro dos nossos corações, passa a reluzir. É impressionante que aqui, irmãos, dentro do poder de Deus aqui, irmãos, o que é nascido, o versículo 6 fala assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Entendeu? O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vive para Deus, para glorificar e para adorar a Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Esse é um método extraordinário de Deus na vida da igreja, irmãos. Irmãos, algo impressionante. E muitas vezes a gente está buscando a manifestação extraordinária do Espírito Santo na vida da igreja. É extraordinária a ação do Espírito Santo. Mas só que Deus age em nossas vidas pelos meios ordinários. Pelos meios ordinários. O que nós estamos querendo dizer aqui? Por exemplo, o meio ordinário é nós estarmos aqui nessa noite, cultuando, adorando a Deus, cantando hinos,
que expressam aquilo que Deus fez na história da igreja. Esses hinos aqui, irmãos, olha. Você abre lá o hino do número 3, o hino do número 18 que nós cantamos aqui, refletem claramente a história. Eu não sei datar aqui o hino 3. Tem algumas bíblias que colocam, alguns hinários que colocam o ano que foi. Mas aqui, ó. Sarah Paulton Kelly. Foi uma serva de Deus que, usada por Deus, compôs o hino número 3. Os irmãos conhecem a história de Sarah Paulton Kelly? Eu acho que quem estuda música, talvez conheça um pouquinho. Mas, irmãos, ela veio para o Brasil, porque no país onde ela estava trabalhando como missionária, ela foi expulsa de lá por perseguição religiosa. Por perseguição religiosa. E ela veio para o Brasil e aqui ela compôs alguns hinos provavelmente antes dela vir para o Brasil, talvez, e ajudou a traduzir vários hinos da escrita natural do hino, talvez o inglês, o alemão, que tem vários hinos em alemão, traduziu para o brasileiro, traduziu para o português, diante de uma história de perseguição. Dentro de uma história de perseguição. Você lê aqui, ó, a história, passa-se a história da igreja, irmãos. É Deus agindo na vida da igreja, lá no passado, agindo hoje, e agirá. O que eu quero falar aqui, irmãos, meio ordinário, que Deus vai agir. Muitas vezes, irmãos, a gente está querendo ainda, muitas vezes, infelizmente, ter irmãos que não amadurecem, não crescem, talvez não se desenvolvem na igreja, porque ainda está querendo só ver manifestações extraordinárias do Espírito Santo em suas vidas, e Deus está querendo que ele haja, e está ali, que ele opere e trabalhe de maneira ordinária, quer vir à igreja, quer dar um simples boa noite para um visitante na porta da igreja, para um irmão, ou na rua. Muitas vezes, irmãos, a gente não sabe qual que é um simples boa noite para uma pessoa, um bom dia, uma boa tarde. E muitas vezes a gente vai, eu sou do fruto do Espírito. Agora, o agir extraordinário de Deus tem também, irmãos. Não sei se, talvez na minha vida, na vida de qualquer um dos irmãos aqui, qual que é o agir extraordinário de Deus, irmãos? Se Deus pegar você, mandar você lá para um país que não é de língua portuguesa, pegar você de surpresa, eu vou mandar você lá para um país que não fala o português. O agir extraordinário de Deus vai ser lá, irmãos, quando Deus vai colocar o dom de línguas em sua boca, para você falar a língua materna daquele país. Ou lá entre os índios, tem alguns índios que não falam o português, é a língua materna deles ainda. E não há comunicação. Se Deus pegar você agora aqui e levar lá, Deus com certeza Deus vai comunicar com essa nação através de você. Ou se Deus trazer alguém aqui dentro da igreja que não fale a língua portuguesa, não fale o português aqui, Deus vai usar um de nós aqui para explicar para essa ação extraordinária de Deus na vida da igreja. Por isso que o vento, irmãos, sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é o nascido do Espírito. Ele vai produzir fruto, ele vai viver, ele vai dar vida. E nós também, irmãos, a gente vê, temos que começar a ver em nossas vidas quando nós, muitas vezes, não estamos agindo no Espírito ou quando estamos agindo no Espírito. Porque o Senhor Deus, a palavra de Deus não nos fala que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus? Confirma. Por quê? Porque é o Espírito de Deus agindo em nós. Mas também esse mesmo Espírito, irmãos, toca no nosso coração para mostrar para nós que determinadas ações que nós estamos fazendo, muitas vezes estamos praticando, não é fruto do Espírito. Que não é fruto do Espírito. Quando nós não colocamos em prática aquilo que está lá em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito, o Espírito Santo vai tocar no nosso coração. Quando muitas vezes nós não agimos com amor, não agimos com bondade. Romanos 12 fala lá da ação poderosa do Espírito, quando toca o nosso coração.
vai dar o exemplo de como nós vamos, como cristãos, agir em toda e qualquer situação aqui, ó. Romanos 12, 9. Aqui, ó, Romanos 3 fala assim, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, ou que contribui com liberalidade, ou que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. É isso que o Espírito Santo faz na vida da igreja, irmãos. Porque, irmãos, se a gente for ver aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estava lidando com a igreja recém-formada. Igreja de Romanos, igreja de Corinto, Éfeso, várias igrejas ali na Ásia. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele age de maneira ordenada. Ordenada. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala falando do mesmo assunto, ele fala lá da unidade orgânica da igreja. Isso que é belo, irmãos. Muitas vezes a gente está procurando, muitos irmãos ficam procurando manifestações extraordinárias do Espírito Santo na vida da igreja, quando Deus ordinariamente está trabalhando na vida da igreja, a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo. Muitas vezes quando a gente fala em reavivamento, irmãos, avivado um dia nós já fomos, mas quando se fala em reavivamento da igreja, muitas vezes a gente fica assustado, fica com medo. O que será que vai acontecer esse avivamento? Será que vai vir um vento soprar as paredes aqui do templo? A gente vai ver, talvez, aquelas chamas de fogo, como aconteceu lá no Pentecostes, aquela maneira, irmãos, extraordinária lá. Deus pode agir assim? Pode, claro. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas muitas vezes, irmãos, a gente fica preocupado com o reavivamento da igreja. Mas nós temos que estar preparados para o reavivamento da igreja. Entendeu, irmãos? Saber, muitas vezes, a gente quer o reavivamento da igreja. A gente quer que os bancos da igreja encham de gente, por exemplo. Só que nós temos que estar preparados para receber esses irmãos novos com cortesia, com gentileza, com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. Ensinar as crianças desses irmãos como se deve comportar na igreja. Muitas vezes a gente fica um pouco incomodado quando tem visitas na igreja e talvez algumas crianças não tenham o mesmo comportamento que os nossos filhos tenham. Mas nós temos que ter paciência, irmãos, porque essas crianças elas não tiveram a mesma criação que os nossos filhos tiveram. Não tiveram o mesmo privilégio. Entendeu? Então, esse é o trabalhar de Deus na vida da igreja, irmãos. Deixar que haja. Aqui fala, continuando Romanos, fala que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa ação de Deus em nossas vidas, irmãos. Deus está trabalhando na igreja, tem trabalhado na igreja, graças a Deus, muitas vidas sendo transformadas. Muitas vidas sendo transformadas. Será que nós temos visto isso em nossas vidas, irmãos? Será que nós temos, muitas vezes, em vez de revidar, nós temos virado a face?
Como tem sido o nosso comportamento? Quando eu estou sozinho lá, no meu cantinho, só está eu e Deus lá, é esse agir ordinário de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, que prova que nós somos nascidos, que prova que nós somos cristãos, que prova que nós gozamos da mesma fé, do mesmo amor. Uma das evidências, irmãos, que prova que nós estamos servindo a Deus, e que nós estamos tendo uma vida íntima com Deus, é quando eu desejo mais as coisas de Deus do que as minhas coisas. Que eu desejo mais estar na presença de Deus, que eu desejo mais de Deus do que as bênçãos de Deus. Tem um pastor da nossa igreja que falou, um dia eu estava pregando, ouvindo a pregação dele, ele falou que um dos maiores adversários de Deus na vida da igreja é as suas próprias dádivas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos correndo o risco de querer mais as dádivas de Deus, irmãos, do que o próprio Deus. Que possamos cada dia mais querer mais Deus, ter mais desejo por Deus, não fazer igualzinho, por exemplo, no caso de Saul. Olha o episódio que aconteceu na vida de Saul. Saul preferiu mais o reino, o governo, o poder, do que obedecer a Deus, do que servir a Deus, do que fazer a vontade de Deus. O que Deus fez com a vida de Saul? Perdeu o reino, perdeu tudo, deu um servo dele, porque amou a Deus acima de qualquer coisa. Isso a gente tem visto na história da Bíblia, irmãos, na história da igreja, de pessoas que se entregaram de tudo para Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Um bom termômetro na nossa vida, irmãos, para a gente estar medindo, se eu quero estar mais aqui na presença de Deus do que lá onde não se está cultuando a Deus, não se está adorando a Deus, não se está a serviço do Senhor. O salmista fala que prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. A preciosidade que é a presença de Deus na vida do salmista. Querer, como nós lemos aqui no Salmo 1, qual que é o prazer do crente, irmãos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Que seja esse o nosso prazer, irmãos, que seja essa a nossa alegria, que seja esse o nosso desejo cada dia mais, fluir cada dia mais do poder de Deus em nossas vidas, irmãos. Esse poder não é dado porque a hora que eu quero. Agora eu quero buscar desse poder. Não, agora eu não quero não. É Deus que age, irmãos, Deus que opera, Deus que trabalha. Deus vai mudar nossas vidas, e tem mudado nossas vidas, tem mudado nosso coração, tem mudado a vida da igreja, para que possamos ser uma igreja melhor, uma igreja vitoriosa.